Oi. Boa noite. Vamos começar? Vamos começar a nossa reunião de hoje. Hoje é uma noite muito especial para nós, uma noite de celebração, onde a casa Paulo e Estevão recebe um projeto que partiu direto do coração de Jesus para todos nós. Tenho certeza que todos que aqui estamos já fomos agraciados pela extensão que esse projeto alcança no mundo todo. Mas antes de partirmos para o projeto em si, vamos fazer uma prece para que possamos nos acalmar e entrar na vibração de Paulo e Estevão, que eu tenho certeza que se alegra muito com essa noite em especial, porque é uma noite que lembra a importância do trabalho. Vamos acerenar as nossas mentes, aquietar os nossos corações, entrarmos na sintonia espiritual dessa casa, que se faz presente, certamente, uma vez mais, fortalecendo-nos a todos, sensibilizando os nossos corações, para que a mensagem do Evangelho seja capaz de encontrar em nós moradia. Que nessa noite tão especial, Jesus possa sensibilizar todos nós que aqui estamos, e que a semente da boa nova, do amor, da esperança e da caridade encontre em nós o solo fértil para germinar, e que dessa forma, através de nós, a mensagem possa florescer e frutificar. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Temos lugares aqui na frente, tá bom? No capítulo 15 do Evangelho, necessidade da caridade segundo São Paulo. Essa mensagem está na carta de Paulo, de São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, e ele disse assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecias, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, é precipitada, não enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem mais. Entre elas, a mais excelente é a caridade. Com essa belíssima menção de Paulo, nós cumprimentamos a todos vocês que aqui estão, os que vieram de fora, de outra casa espírita,
para esse momento muito especial para nós, muito marcante na história de Ibiá, quando nós temos a oportunidade de receber o fundador do projeto da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. O Wagner tem feito um grande trabalho, não tem medido esforços para minorar a dor que, infelizmente, ainda assola a nossa humanidade e, de uma forma muito especial, a África. Eu já conhecia o projeto, já tive a oportunidade de participar com ele de lives, mas hoje, muito honrado nós estamos de poder receber esse projeto na nossa própria casa. E a nossa intenção aqui hoje é de que todos nós possamos, da mesma forma, ser sensibilizados por esse projeto. E que nós possamos, a partir disso, sermos agentes multiplicadores. Né? Porque muitos de nós nos sensibilizamos, mas ainda ficamos alheios à mensagem. Mas a nossa esperança é que a nossa terra hoje esteja propícia para que nós sejamos também um semeador desse projeto tão importante que é do mundo todo, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Wagner, meu querido, é uma alegria te receber aqui hoje. Vem cá, a noite é sua. Olá, boa noite. Uma alegria, uma honra. Obrigado, Daniel, Casa Espírita Paulo Estevão. Que nome lindo, né? É uma honra, é uma alegria a gente poder, e uma bênção, né? Misericórdia divina, a gente poder participar de um movimento de fraternidade, de divulgarmos e fazermos o exercício da vivência da fraternidade, né? Nós acreditamos, sim, que a fraternidade é a base da construção do mundo de regeneração, que a gente sempre estuda, sempre reflete, né, dentro da casa espírita. E a vivência dessa fraternidade é a missão dessa organização. A gente vai mostrar aqui para vocês algumas experiências humanitárias, muito importante que a gente saiba o que está acontecendo no mundo com os nossos irmãos, porque não haverá regeneração com as guerras, com criança passando fome, morrendo de fome, né? Não haverá regeneração. E quem vai trabalhar no processo regenerativo, né, do planeta, senão nós? Somos nós. Nós que estamos aqui. De alguma forma, a gente precisa participar desse processo, né, de construção de uma mentalidade mais humana, mais fraterna, mais pacífica, né? E aqui estamos todos nós juntos, né, na Casa Espírita, nas organizações não governamentais, e a gente é mais uma pequena célula invisível aos olhos do mundo, mas é uma célula de regeneração, assim como a Casa Espírita que trabalha, né, na divulgação e os seus trabalhos sociais humanitários, né, divulgando para o mundo a ideia e o projeto da Boa Nova. Eu queria começar falando de uma pequena história, uma das várias histórias que geram aprendizado. Estávamos nós num dos projetos chamado Ação Madagascar, no início da abertura do projeto Ação Madagascar. Nós estávamos numa reunião de mais ou menos 140 pessoas, voluntários,
que estavam limpando um terreno, porque ali nós iríamos iniciar um trabalho humanitário. Porque naquela região havia uma... Quem conhece bicho de pé aqui? Todas as crianças tinham bicho de pé naquela região. Mas não é só bicho de pé. Tinha bicho de mão, bicho de tudo, tinha sarna, tinha tudo. E todas as crianças tinham desnutrição grave. E nós estávamos limpando o terreno, porque ali a gente ia, inclusive, dar banho nas crianças, porque elas, nesse projeto, não tinham acesso nem à água. A água que eles tinham acesso era a água da chuva. Quando tinha chuva, eles tomavam banho. Mas quando eles tomavam banho sem o sabão, porque sabão custa dinheiro. E eles não tinham acesso ao dinheiro. E ali estávamos, então, com uma comunidade, né, toda envolvida na organização da abertura de mais um polo de trabalho da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Aconteceu, então, que o nosso foco era a abertura, e nós tínhamos feito uma caravana de saúde, porque a gente faz caravanas de saúde e vários outros tipos de caravana durante todo o ano. E a gente tinha feito uma caravana alguns meses antes, então veio algumas pessoas querendo ajuda da medicina. Então alguém chega para mim e diz assim: Wagner, tem uma criança e ela tem muitos problemas e tal, e começou a me falar. E eu disse assim: não, mas olha só, não tem médico aqui. Nós não temos médicos. Então, a gente não vai atender. Porque se a gente for atender, vai atender o outro, mas nós não temos médicos, nós não sabemos. E aí, eu fiz uma argumentação ali lógica, né? É lógica, uma lógica. E assim foi. Continuamos a fazer as limpezas, as organizações, de repente a voluntária volta de novo. Wagner, a criança. Mas como ela falou com aquela... Ela falou com uma voz diferente. Uma voz suplicante, uma voz de compaixão. Wagner, a criança. Eu fui tocado, sem saber porquê. Falei, tá bom, vamos ver a criança. E aí eu fui andando no meio ali, né, cheio de poeira e tal, e tinha uma senhora com uma criança, debaixo de uma árvore. Então eu cheguei e vi, tinha uns trapos, porque as pessoas andam todas sujas, as roupas são tudo sujas, não tem água, não tem sabão. Então, quando eu olhei, tinha um trapinho sujo em cima de uma criança. Então, eu cheguei e tentei remover o trapinho sujo. E a criança gemeu. Por quê? Aquele trapinho sujo estava colado às chagas da criança. Ela estava toda cheia de chagas. E quando eu olhei aquele da cabeça aos pés, eu disse, meu Deus. Fui tocado de compaixão. Lembra da passagem? Fui tocado de compaixão. Passagem do bom samaritano, né? A gente vai caminhando, trabalhando e a gente vai vivenciando algumas experiências. Mas naquele momento eu tive compaixão. Falei, Senhor, o que eu posso fazer? Eu não sou médico, eu não sei o que fazer com essa criança, mas o coração estava ardendo. E eu disse, Senhor, o que fazer? E aí, imediatamente, veio algo. Ei, você não tem WhatsApp?
Você não tem internet? Você não tem um monte de amigos médicos? Tire uma foto, envie para os seus amigos médicos. Tá. Tirei a foto, espalhei pelos amigos. Em 5 minutos, eu já tinha o diagnóstico. E eles disseram, você precisa de 2 pomadas. Essa e aquela. Eu disse, olha só, o médico está dizendo que eu tenho que ter 2 pomadas. Uma voluntária levanta lá, eu tenho uma dessas pomadas. E rapidamente nós chegamos e identificamos as pomadas. A gente fez um banho na criança naquele dia e as voluntárias foram tratar dessa criança. E ela só tinha dor. Foi o primeiro dia, o segundo dia, todos os dias que nós tivemos ali no processo de implantação, os voluntários davam banho na criança e passavam a pomada. E eu já tinha esquecido daquilo, enfim, eles estavam apoiando e tal. E no último dia, a gente estava se preparando para ir embora e chegou a mãe da criança toda feliz. Antes que a gente saísse, ela queria mostrar a criança. E quando ela trouxe a criança, ela olhou para nós. Antes, um olhar só de dor, só de sofrimento. A gente olhou o corpo dela, estava praticamente sarado, todas aquelas feridas. E a criança deu um sorrisinho para mim. E o nome dessa história é Sorrisinho de Deus. Foi o Cristo que sorriu para nós. E nós ficamos todos emocionados. Eu quis iniciar contando essa história, porque muitas vezes nós nos fechamos a tanta coisa. E assim como eu me fechei no primeiro momento em argumentos. Eu teria muitos argumentos para não ver a criança. Mas quando nós somos tocados de compaixão, mas quando nós sentimos na alma a dor do irmão, e quando nós honestamente queremos contribuir, nós seremos instrumentos. E algo acontece. As intuições acontecem. A assistência acontece. De tal forma que é impossível que você não consiga mobilizar algo positivo para alguém, para a situação em si. É impossível, é da lei que você vai conseguir. De uma forma ou de outra. Talvez não como você gostaria, não como você pensa, mas essa ação do ser humano, através desse espírito de compaixão, quando você sente de verdade e você sente com a pessoa a dor dela, você vai ter condições. Às vezes você não tem condições financeiras ou de conhecimento, assim como eu não tive, assim como eu não tenho. Mas a força, essa força magnética, espiritual, existe uma ação que é trabalhada em nós e para nós. E é isso que muitas vezes nós ainda não acessamos. Nós ainda não conseguimos acessar e sabermos da força do amor, da força da presença divina e da força tua, nossa, íntima, em conexão com a vida, com Cristo, com Deus, com o universo, com o magnetismo de amor, que é possível fazer com que a gente consiga atuar na mudança das realidades aonde nós estamos inseridos.
E é com a força desse pensamento, desse sentimento de compaixão e na junção de viver essa fraternidade, né? De buscar viver o sentimento de fraternidade, como eu disse no início, nós acreditamos que será a base para o mundo de paz, quando nós conseguirmos ter compaixão uns para com os outros, e não julgamento, compaixão. Aí a gente começa a atuar fortemente no processo de mudança. E a fraternidade, então, no sentido mais amplo, vai nos dar esses caminhos, né? A fraternidade sem fronteiras é o exercício disso. É da vivência, é poder... é o exercício de olhar o outro como teu irmão. Tem um amigo meu que ele fala assim, olha, se você tem 5, 6 irmãos, e tem um desses irmãos, tem um ali que tem 13, né? Vamos lá, tem 13 irmãos, né? E um desses irmãos, ele está passando por uma situação mais difícil, de mais dor, né? De mais dificuldade. É natural que os outros irmãos se movimentem em prol daquele que está passando por uma situação. Isso é natural, ou deveria ser natural numa família, né? Você se mobilizar por aquele que mais precisa. O que a organização humanitária Fraternidade faz é justamente isso. Nós vamos nas situações mais desafiadoras, mais difíceis. Essa situação não pode... É terrível. A gente vai lá. Por quê? Porque é o irmão que hoje mais precisa. E nesse sentido, eu quero mostrar para vocês o último projeto da organização, para que vocês tenham uma ideia também. A partir dali a gente vai, então, refletindo. Eu vou mostrar para você aqui um projeto chamado Órfãos do Congo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse projeto. Vocês tocam aí para mim? Muito bem. Podemos passar. O projeto Órfão do Congo. Pode passar. Pode voltar. Isso. Imagina, então, que você está aqui em Ibiá. Tá? E a gente vai 15 quilômetros daqui. Eu tenho um campo, eu tenho uma barreira de soldados, inclusive crianças soldados, tá? Essa aqui é uma foto que a gente tirou, que não é nossa, porque nós não podemos fazer foto, né, quando a gente vai nessas regiões. Imagina que, então, mais ou menos ali qual a cidade mais próxima daqui? Patrocínio, vamos falar, Patrocínio. Que em Patrocínio eu tenho muitas, centenas de crianças órfãs cujos pais foram assassinados e eu preciso fazer o resgate dessa criança. Então, mas a 15 quilômetros daqui eu já passo por uma barrigada. E eu tenho 8 como essas aqui, até chegar a esse campo. É nesse momento em que a fraternidade começa a atuar. E a fraternidade, ela é sem fronteiras. Eu sou espírita, mas a organização é sem fronteiras religiosas. Então, o que eu faço? Eu mobilizo ali qual a igreja que atua lá no meio dos rebeldes. Porque para entrar nesses locais, a ONU não entra, o exército não entra, o governo não entra. Então, como entrar? Então, eu tenho que buscar possibilidade, eu tenho que pensar e me mobilizar. O que eu faço? Então, eu sou sem fronteiras. Então, eu busco religiões que atuam lá dentro, que tenham o respeito. Porque eles respeitam a religião deles, local. Então, eu faço uma parceria com essas religiões e digo, você tem como ir lá buscar as crianças para nós? Temos. Nós só não temos condições de dar sustentação a essas crianças. Então, fazemos o seguinte, você vai lá e resgata e a gente cuida.
Feita a parceria, é assim que acontece. Podemos ir? Então a gente passa por 8 barreiras como essa, a gente chega, pode passar. Aí quando você chega na região, como não tem acesso, você já vai encontrar essa situação de crianças, assim, tentando uma roupa qualquer, porque o que acontece? O rebelde, quando ele quer chamar a atenção do governo, eles chegam em regiões, eles não pedem licença, eles matam. Porque ele quer dizer para o governo e para as organizações que eles são muito maus, que eles são muito fortes, são muito temidos. Então eles matam os pais, ficam com as terras, e muitas crianças ficam sozinhas. Em muitos casos, nós encontramos crianças sozinhas, depois de 24 horas dos pais mortos. Foi feito o resgate, então elas vão para essa região chamada Macice, que é uma das várias regiões, né? Pode passar. E aí a gente encontra situações assim. Em muitos casos, claro, muitas crianças já morreram, né? Aqui a gente já chegou, a gente conseguiu resgatar muitas crianças. Uma criança dessa, se você demora mais uma semana, 10 dias, possivelmente ela não tenha conseguido, né, suportar. Pode passar? Aí você vê, né, estado, né, da criança, enfim, não tem nada, não tem uma roupa, cheio de mordida de bichinhos, né? Pode passar? Você encontra crianças assim, já em estado de desnutrição. Por quê? Muitas vezes nesses locais, nesses assentamentos, eles não têm comida nem para eles. A criança está ali, eles tentam dar alguma coisa para ela, né? Às vezes são um pouco menores, eles tentam dividir um pouquinho que eles têm. E aí a criança vai ficando nesse estado de desnutrição. E aí você encontra muitas, mas muitas crianças, tá? Não é uma ou duas, são muitas nesse estágio. Pode passar? Pode passar? E aí o que a gente faz? Nesses locais só entra moto, porque são vielas, são morros, que só motos que entram. Então todo o resgate que a gente vai fazer, a gente aluga as motos de pessoas locais. Porque eu não posso ir, por exemplo, eu tenho um preço lá, né? Se eu for para lá, é 100 mil euros, eu vou dar prejuízo para a organização. Então eu tenho que ficar quietinho no meu lugar. Então a gente contrata, é uma estratégia mesmo, né? Que a gente organiza junto com a igreja de contratar motoqueiros da própria região, que todos já conhecem. E aí, quando a gente vai, traz o máximo de criança possível. Então você vê quantas crianças que tem nessa moto, né? São 5 crianças e ainda mais uma pessoa adulta lá atrás para segurar para a criança não cair. Então a gente tem que aproveitar esse momento de resgate e levar o máximo de criança que a gente consiga. E essa criança, ela vai ficar mais ou menos pode passar próximo, umas 6 horas nessa moto, até chegar, né, nesse ponto aqui, que é o ponto onde eu passo, onde tem o exército. Mais ou menos uns 15 quilômetros da cidade tem o exército. Aí tem ONU, né? Tem todo o aparato. Então, a partir daí, já é seguro. Então, a gente vai com o nosso carro e leva essa criança até o nosso um ponto de transição, para depois a gente pegar um barco e andar mais 5 horas até chegar no orfanato. Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo para que vocês tenham alguma ideia, porque é difícil da gente passar a ideia real para vocês do que acontece. Mas em uma das caravanas a gente estava presente e as pessoas filmaram o exato momento que a criança estava chegando. Então aqui vocês podem ter uma ideia de como é então esse resgate e como chegam as crianças. Pode passar um vídeo? Esse.
Esse é o silêncio das guerras. É ensurdecedor. Nem sempre a gente vê, nem sempre está tão perto, mas o coração se perturba de ouvir. Quando as crianças chegaram no nosso orfanato, recém-resgatadas de zonas de conflito na República Democrática do Congo, o silêncio se fez presente. Tão presente e tão intenso que a gente ouviu os gritos no olhar. Até o choro de algumas das crianças se fez sem som. E tivemos que superar a dor vista e sentida para agir e para amar. Elas tiveram seus pais mortos pelos rebeldes, muitas viram o exato momento, e nós éramos apenas desconhecidos, estranhos, que nem falávamos a língua delas, mas estávamos movidos pela nossa humanidade. Foi então que nos comunicamos pelo amor. Só o amor pode vencer a guerra e ensinar a paz. A gente pegou esse momento, foi um momento onde todos nós choramos, né? Foi uma caravana de umas 10 pessoas, porque foi algo que impactou muito a gente, né? A gente quis mostrar para vocês a realidade. Mas a realidade também é um projeto muito transformador. O amor que tem nesse projeto são milhares de pessoas que se mobilizam por ele, que oram por ele, que trabalham por ele. Então é uma obra coletiva, de muitas mãos e muitos corações. Então eu queria até mostrar aqui, pode passar ali na frente, pode pular aquele, o 15, né? Acho que no 17. Isso. A gente chama antes e depois do amor, né? Em menos de uma semana, vocês vão ver o resultado de uma dessas crianças que a gente tinha acabado de receber. Esse é o Justin. Acreditar, depois de uma semana eu vi aquele bochechão ali na minha frente, sabe? Brincando, sorrindo para mim. Eu falei, quem é esse menino aqui fofo, né? É o Justin, aquele que a gente... Não é possível, não é possível. Aí eles tiveram que me provar que esse era o Justin, né? Em uma semana, sabe? De cuidado, de carinho, de amor, de 3 refeições, né?
que o projeto dá por dia. No caso da criança com desnutrição, são 5 refeições, né, específicas ali para ele, e eles brincam. Hoje são uma quantidade, são quase 370 crianças hoje no projeto, todas crianças órfãs, né? Muitas já passaram, que não foram órfãos, passaram e seguiram adiante, né? Então, o resultado desse amor, pode passar? E aí você vê também em torno de um mês, mais ou menos, olha o resultado do Moisés, o antes e depois. Pode passar? O Assante, como ele chegou, mais ou menos 2 meses depois. Olha o tamanho do Assante, gente. Eu fico até preocupado. Falei, mas, gente, esses meninos estão muito gordos, assim, sabe? 2 semanas, tem que cuidar da alimentação desses meninos. Próximo. Olha o Kevin, gente, como chegou. O Kevin já estava numa situação muito precária. Também mais ou menos uns 2 meses. Olha o tamanho do Kevin, gente. Fofão, né? Próximo. A Cifa. O que acontece? Geralmente a gente resgata as crianças menores, porque é o que tem menos chance de vida e tal e tal. Mas quando a gente vê as menininhas, a gente pega. Né? E vocês podem imaginar o porquê. Então, tem menina, a gente pega, mesmo sendo mocinhas, né? A gente leva, para que a gente cuide. E o Rafik, vou mostrar, o Rafik é um desses também. Depois de 1 semana, veja como ele está. As roupas disfarçavam, mas era a criança mais magrinha que já segurei. Ele era tão pequeno que quando me disseram que tinha quase 5 anos, não acreditei. Acomodei no colo e percebi que ele não firmava a cabecinha. Segurei. Um caravaneiro percebeu e sentou do lado e começou a dar a comida. Ficamos impressionados com a velocidade que ele lutava para comer. Não tinha forças e não parava. Nem fechava direito a boquinha para engolir e eu tinha receio dele se afogar. Mas não, ele continuava. Eu orava em silêncio e Rogério, que estava comigo, olhava para ele e dizia: acabou, acabou. Agora sua vida vai ser diferente e você vai ser muito feliz. Só não sabíamos que veríamos tão cedo essa felicidade e ainda antes de irmos embora de volta para o Brasil. Apenas 1 semana depois, ele era uma das crianças mais sorridentes e já firmava a cabecinha. Só 1 semana. Isso não é só comida. Isso é amor. Essa frase da Marcela, isso não é só comida, isso é amor, é o coração do projeto humanitário Fraternidade Sem Fronteiras, que teve as bases do conhecimento dentro de uma casa espírita como essa, né? Que nos ajudou a construção desse pensamento sem fronteiras. Né? Porque a casa espírita, o movimento, ele trabalha na construção de uma mentalidade, para que o ser humano que está aqui seja o melhor empresário, o melhor pai, né? Seja que abra organizações, né? Que trabalhe verdadeiramente, honestamente, com respeito, com dignidade, e que todos possam, na tua área de atuação, contribuir para um mundo de paz, um mundo melhor. Então, todos nós, em todas as áreas, somos convidados, né, a partir do conhecimento extraordinário, abençoado da doutrina espírita, nós sermos construtores de um mundo de paz, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja aonde for, né? Que sejamos
esses divulgadores e construtores da paz, está em nossas mãos, né? Nós estamos sendo convocados a participarmos desse trabalho, seja onde for, mas que façamos, né? Que sejamos esses construtores. Pode passar. Pode passar. Pode pular isso também. Imagina vocês serem recebidos pelas crianças assim. Imagina. Pour nous, et vous êtes Vocês são nos parents. nossa família. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe vocês. Et bienvenue à tous.
Pode ir, passar no próximo. Então aí é um resultado, a gente faz muitas caravanas, são mais de 20 caravanas, 25 caravanas só esse ano, para todos os projetos da Fraternidade Sem Fronteiras. Então os profissionais, voluntários, todo voluntário, todos aqueles que têm boa vontade, que é um padrinho da organização, ele pode participar, ele pode se inscrever em uma caravana e ter uma experiência humanitária. E aí, como a gente divulga isso pelo Brasil, a gente tem muitas caravanas. Então, só esse ano são 25 caravanas, né? E qualquer um pode participar entrando no site da fraternidadesemfronteiras.org.br. Pode passar. Aqui é uma foto, né, dessa unidade em Bukavu, foto com as crianças. Como eu disse, são 370 crianças hoje resgatadas. Vou dizer para vocês, né, caminhando para finalizar a nossa apresentação, que esse é um movimento assim coletivo, né? A gente teve uma oportunidade de estar até mesmo em programas de televisão e tal, até como o Luciano Huck, né? Então ele dizia assim, quando a gente esteve lá num programa, ele dizia, olha, a gente achava que a fraternidade era uma fundação de magnatas do petróleo, né? Falei, nossa, quem dera, né? Falei, não, a fraternidade é um movimento coletivo, de muitas mãos, de muitos corações. Então essa força de fraternidade, essa força do amor, nasce de pessoas simples, sabe? A organização começou com pessoas que faziam doações de R$35 por mês, depois passou 50, sabe? De pessoas que vendiam... eu lembro de uma freira, né, a irmã Ila, talvez vocês conheçam, ela fazia uma campanha lá no Piauí com as crianças da igreja e dizia, olha, meu filho, quando você tiver uma moedinha de R$1, você traz aqui para as crianças lá da África, viu? Então as crianças iam para a missa e levavam R$1 e dava para a irmã Ila. Ela chegava para mim com um monte de moeda, ela queria entregar nas minhas mãos. Coisa mais linda aquilo, sabe? O aposentado, fala, olha, eu ganho só um salário mínimo, meu filho, mas eu vou catar umas latinhas, porque antigamente tinha os equipamentos que prensavam as latinhas, então ele pegava, ia catando latinha o mês todo. E aí chegava no final do mês, ele vendia aquelas latinhas e dava a contribuição dele para a Fraternidade Sem Fronteiras. Esse é o magnata, o petróleo que o Luciano diz. É esse sim, do amor, magnata da paz, né, da fraternidade. Então é muito lindo por isso. É um movimento de muitas almas. E a gente pôde ver que quando existe a união, quando existe o respeito, quando existe a verdade e se trabalha por um objetivo honesto, verdadeiro, e quando a gente sente essa compaixão que eu quis falar no início, esse amor, tudo, as coisas começam a se organizar. Eu lembro de pessoas vendendo cupcake que iam trabalhar nos Estados Unidos e vendia bolinho na saída do centro espírita. Porque lá o centro espírita é muito pequenininho, são um grupo muito pequeno. Centro como esse aqui seria muito grande para eles, né? Eu vendia cupcake, pegava o dinheirinho do cupcake em dólar, enviava para a fraternidade. Pessoas que fazem bazares, que vai fazer e doam o dinheiro do bazar, pessoas que fazem aniversário dos filhos e já ensinam os filhos, olha, em vez de você pedir presente para você, vamos enviar para as crianças de Madagascar, para as crianças do Congo.
E assim a gente está aprendendo a construir um grupo, né? Uma grande legião de amor, de pessoas simples, de pessoas amorosas, que acreditam no mundo de paz, no mundo de amor. Então eu me sinto muito honrado de ser mais um voluntário, né? Mais um voluntário nessa causa do amor. Essa mesma irmã Ila, ela disse sim, né? Que a fraternidade nasceu no coração de Jesus, e ela se emociona, né? Porque ela não tem fronteiras, né? Ela trabalha verdadeiramente, ela aceita todos aqueles que têm amor no coração. É muito bem-vindo essa organização, né? E que ela conseguiu ver várias religiões trabalhando junto, e assim nós fazemos. Fizemos uma caravana para Madagascar, que foi um padre aqui de patrocínio, né? Foi um padre, foi uma evangélica, ainda a maioria é espírita, porque a gente começou o movimento dentro do movimento espírita. Eu sou espírita, as pessoas me conheciam, né? E aí foi mais forte, né, esse movimento. Mas a gente tem, nos projetos, a gente respeita muito as crenças de cada um, né? E a gente procura trabalhar muito forte na união, sem fronteiras, religiosa, política ou de nacionalidade. A nossa religião, a gente tem sim, é o amor. E a nossa família é a humanidade toda. E assim a gente queria finalizar dizendo para vocês que vocês podem colaborar sim, né? Entrando no site Fraternidade Sem Fronteiras, escolhendo um projeto do seu coração e ser um padrinho também desse projeto. A cada padrinho que entra, a gente consegue acolher mais crianças. Hoje, Órfãos do Congo são 370, mas eu tenho centenas de crianças ainda para acolher. E a cada apadrinhamento, a cada ajuda, a cada apoio, a gente tem condições de acolher mais crianças, né? A gente só não acolhe mais hoje porque a gente não tem condições de manter, de sustentar essa criança no projeto. Então, a gente convida vocês que nos ajudem realmente a divulgar esse projeto humanitário. Eu vou passar aqui para vocês, para a gente finalizar, uma das crianças acolhidas, órfãs, né, como uma das voluntárias tocando violão, ela fez uma obra-prima que eu ofereço para vocês, pedindo a Jesus que nos abençoe, que os fortaleça e nos fortaleça o ideal do bem, o ideal de servir. Então, finalizo com vocês, com ela. Your love is kind. Your love is precious. You fill my heart with so much pain and joy. You're amazing. You make my life feel praise you. You're amazing. You make my life feel praise you. 'Cause you love me too much, too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Oh, Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Too much, too much, too much, excess love. Too much.
much and you follow me too much, too much, excess love. Muito obrigado a todos, viu? Muita paz.